Cristina Serra, jornalista da Folha de São Paulo, fez um texto dizendo que Bolsonaro é um tumor. Um tumor mesmo, um câncer. E Bolsonaro ele seria um tumor porque assim como uma célula cancerígena que vai evoluindo dentro do corpo de modo silencioso, comprometendo células, comprometendo órgãos, e quando você vê ela já comprometeu todo um sistema vital para o corpo. E se esse tumor não for tratado, não for removido a tempo, eventualmente o organismo ele pode acabar entrando ou acabar morrendo, vindo a óbito. E do mesmo modo, Bolsonaro age com o nosso país. De modo silencioso, ele foi corrompendo as instituições republicanas e se nada for feito, porque nada foi feito até o momento, ele pode simplesmente destruir o país inteiro. É interessante essa visão da Cristina porque ela acaba retomando algo que nós aqui no canal e outras pessoas também falavam sobre a destruição das instituições republicanas. Aqui nós nunca dissemos que Bolsonaro era uma ameaça para a democracia, porque até os dossiês que estavam sendo feitos pelo André Mendonça, no caso o ministro da Justiça, Bolsonaro apenas ameaçava a República, destruindo a credibilidade, acabando com as liturgias, jogando a população contra as instituições republicanas. Instituições republicanas são as instituições públicas, tudo aquilo que é público, a floresta, os mares, os rios que Bolsonaro tanto destruiu, a nossa própria vida com a Covid-19, mas as instituições, de fato, as organizações, as repartições públicas, a universidade pública, o Congresso, o Senado, tudo isso, com o passar do tempo, foi sendo deteriorado por Bolsonaro. E depois nós tivemos um ataque claro à democracia com os dossiês do André Mendonça perseguindo funcionários, perseguindo também servidores. Esse sim um ataque à democracia. Mas até esse momento, quando nós tivemos a revelação desses dossiês, Bolsonaro atacava somente a República. Mas por que ele atacava a República? Porque ele sempre fez isso. Desde a época que ele era deputado, Bolsonaro sempre atacou as instituições republicanas, sempre atacou o povo. E a própria Cristina lembra quando Bolsonaro votou no impeachment de Dilma, falando de brilhante Ustra, fazendo uma apologia a um torturador, fazendo uma apologia à violência. E o que aconteceu com Bolsonaro? Absolutamente nada. No exército lá atrás, falou que iria explodir bombas. O que aconteceu com Bolsonaro? Nada. Ah, ele foi expulso do exército? Não, ele não foi expulso do exército, como muitos dizem. O que aconteceu foi, ele foi absolvido no tribunal. Ele foi absolvido no tribunal militar. Sim, Bolsonaro foi absolvido, depois acabou virando vereador. E na verdade, esse embate com o exército deu projeção ao Bolsonaro para ele iniciar a sua carreira política. Falou de matar 30 mil, falou do Fernando Henrique Cardoso, atacou homossexuais, atacou as minorias, mas nada aconteceu com ele. Então Bolsonaro foi esse tumor que acabou sendo desenvolvido, foi crescendo, foi se desenvolvendo, chegando à presidência da República. E agora, quando nós temos Bolsonaro atacando a imprensa, atacando a memória daqueles que morreram, chamando todos de bundões, o que acontece nesse momento? Que nós, como República, deveríamos nos manifestar contra Bolsonaro. O que acontece? Mais uma vez, a popularidade de Bolsonaro aumenta. Bolsonaro nunca foi tão criticado como ele foi nesse último domingo. Bolsonaro nunca foi tão criticado na internet como ele foi nesses últimos 2 dias. Mas a aprovação de Bolsonaro ou a quantidade de seguidores de Bolsonaro voltou a aumentar. Bolsonaro estava perdendo seguidores já há um certo tempo. A quantidade de inscritos, a quantidade de pessoas que seguiam Bolsonaro nas redes sociais havia diminuído. Mas com o ataque à República, com o ataque aos jornalistas, dizendo primeiro que iria dar um murro na boca, que era a vontade dele, uma clara intimidação, Bolsonaro intimidou o jornalista da Globo e depois, ontem, chamou a imprensa, os jornalistas de bundões. E esses 2 episódios fizeram com que Bolsonaro voltasse a ter uma quantidade positiva de seguidores. No somatório de quantos saíram e de quantos chegaram, Bolsonaro voltou a ter um aumento. Mas por quê? E aí vamos entrar na explicação do vídeo. Mas antes eu gostaria de pedir que você
Deixe o seu like, para você deixar o seu like é muito importante. Nesse momento de oscilação do YouTube, nós não sabemos como vai ficar os canais de comunicação ou os canais de opinião. Então deixe seu like, isso ajuda demais. Se você deixou o like nos últimos vídeos, o canal ele conseguiu dar uma recuperada, você viu que passamos dos 37.500 inscritos. Então continue dando seu apoio para que mais pessoas possam entender aquilo que nós estamos entendendo na nossa comunidade. Ela precisa ficar cada vez maior. Agora, por que Bolsonaro aumentou a quantidade de seguidores nas redes sociais? Porque os seguidores esperam isso de Bolsonaro. Os seguidores, eles querem esse tipo de comportamento. Aquele Jairzinho Paz e Amor não agrada os bolsonaristas, não agrada os apoiadores do presidente. O que eles querem mesmo é ver Bolsonaro ver Bolsonaro degladiando com a imprensa, é ver um Bolsonaro agressivo, é ver um Bolsonaro violento. É isso que eles querem. O Carlos Andreasa, que é o nosso amigo lá no Twitter, Carlos Andreasa, jornalista, comentarista de política da Jovem Pan, postou lá no Twitter dele falando, né, que os bolsonaristas eles editaram um vídeo, o vídeo que o Bolsonaro falou que dá um murro na boca do jornalista, do repórter, eles editaram que era trocar a palavra catedral por cadeia, para falar que alguém tinha dito para o Bolsonaro que iriam visitar a filha dele na cadeia. Isso era uma mentira. E várias pessoas comentaram também no meu vídeo falando sobre essa fake news. Aí o Andreasa colocou lá, aí eu falei assim para ele: Andreasa, eu recebi tantas justificativas de bolsonaristas que eu estou começando a acreditar que o Bolsonaro é vítima nesse caso da porrada. Aí o Andreasa até comentou assim, inacreditável. E eu convido você, depois que ver esse vídeo, clicar no link que está aqui embaixo para ler os comentários. Veja a forma como os bolsonaristas se comportaram perante o episódio de violência do presidente. Porque eles querem um presidente violento. E eles querem um presidente violento porque eles mesmos são violentos. É isso que precisa ficar claro. Como que Bolsonaro, num episódio de violência, num episódio completamente repudiável para um presidente da República, aumenta a sua popularidade? Porque as pessoas que apoiam Bolsonaro, elas não apoiam o presidente Bolsonaro, elas não apoiam Jair Bolsonaro, e isso precisa ficar muito claro e precisa ficar muito entendido. Quem não entender isso não vai conseguir dialogar com essas pessoas ou não vai conseguir também bater de frente, fazer frente com o Bolsonaro nas eleições de 2018, nas eleições de 2022. Essas pessoas não apoiam o Bolsonaro, essas pessoas não apoiam o presidente, essas pessoas apoiam elas mesmas, mas elas não têm em Bolsonaro a figura de um homem, elas têm em Bolsonaro a figura de um espelho. Elas olham para Bolsonaro e enxergam elas mesmas. Bolsonaro é um reflexo dessas mesmas pessoas. Então elas não enxergam Bolsonaro, elas enxergam elas fariam exatamente aquilo. E se você entrar no vídeo, se você olhar os comentários, não precisa ver o vídeo, você já viu, mas leia os comentários, é muito importante. Veja como essas pessoas se comportam. Elas são Bolsonaro. E é algo que eu já venho falando para vocês há muito e muito tempo. Lula, que era um grande líder popular, não é povo. Lula não é povo, pessoal. Ah, mas o Lula veio de Garanhuns, ele era pobre. Lula era pobre, mas não é povo. Bolsonaro é muito mais povo do que Lula. Lula, ele era um operário. Você vai encontrar pessoas da classe operária? Vai. Estão diminuindo, mas você vai encontrar operários. Você vai encontrar trabalhadores. Mas dependendo da classe social ou da família que você está, você não vai encontrar um representante do Lula naquela família. Você não vai encontrar alguém que seja Lula naquela família. Mas toda a família de classe C, D, E, até A, AAA+, não sei das quantas, você vai encontrar um Bolsonaro ali. Toda família possui um Bolsonaro. Bolsonaro, ele prospera na democracia porque ele é uma figura absurdamente democrática. Ah, você está falando que o Bolsonaro tem ações democráticas? Não é isso. O que eu estou dizendo é que a figura de Bolsonaro, ela é uma figura democrática, porque ela está em todas as esferas sociais, todos os espectros, toda família vai ter um Bolsonaro. E você sabe de quem eu estou falando, porque nesse momento você já está pensando naquela pessoa que você sabe, nossa, esse meu tio, esse meu filho, esse meu pai, essa minha mãe, né? Meu pai, minha mãe, meu tio, esse meu primo, eles são Bolsonaro. Falam igual Bolsonaro, agem igual Bolsonaro, pensam igual a Bolsonaro. Então ele é um presidente, é uma figura muito democrática.
Bolsonaro está em todas as famílias, Bolsonaro está em todos os lugares. E onde o Bolsonaro estiver, onde existir um Bolsonaro, Bolsonaro vai conseguir prosperar. Porque essas pessoas se enxergam nele. É uma identificação muito, mas muito forte. Eu vou dar um exemplo para você. Eu não sei se vocês já tiveram a possibilidade de irem para outros países, mas quando um brasileiro está fora de um país e ele olha a bandeira nacional ou ele vê alguém andando com a camisa verde e amarela, ele rapidamente identifica: opa, aquele ali é um brasileiro, aquele ali é um semelhante. Ou quando você está em uma outra cidade, você que é do interior e tem lá o seu time de futebol do interior e, por exemplo, você é de Caxias do Sul. E aí você está lá na Bahia, e você em Salvador, e você vê alguém com a camiseta do Caxias, com o uniforme do Caxias, e fala: pô, aquele rapaz ali é um gaúcho. Ou quando você é de Itu e tem alguém lá em Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, em Aquidauana, alguém com a camiseta do Ituano, você fala: poxa, aquele rapaz é de Itu. Porque você consegue, ao ver aquilo, você já tem uma identificação muito rápida, e a mesma coisa acontece com Bolsonaro. Bolsonaro é aquele brasileiro que está no exterior, identifica a camisa da seleção brasileira. Ele causa isso com as pessoas olham para Bolsonaro e se enxergam, elas rapidamente têm essa identificação e elas querem isso, elas querem essa violência, porque muitos são violentos. Eles são, pessoal, sempre quando eu tenho oportunidade eu gosto de falar sobre esse livro. Eu vou pegar aqui para vocês novamente porque esse é um livro belíssimo, Vidas Secas. Vidas Secas retrata Fabiano. Fabiano é um sertanejo, ele é embrutecido pela seca, um trabalhador, alguém que, como o agreste nordestino, árido, seco, embrutecido. E Fabiano, o que acontece? Ele é ignorante, ele não é letrado, ele é passado para trás em vários momentos. Só que pelo fato dele não ter a capacidade de se expressar com palavras, se expressar com o intelecto, ele se expressa com a força bruta, porque essa é a única forma dessas pessoas se expressarem. Quanto mais ignorantes as pessoas são, mais dificuldades elas têm de se expressar. Faltam palavras, faltam cultura. Eu não estou usando ignorância em termos pejorativos, tá bom? Estou falando ignorância em falta de conhecimento. E nós temos um povo que ele é inculto. Nós temos um povo que... inculto no sentido de ler, tá bom? Tá? Porque cultura é muito diversa, mas nós temos um povo que não se interessa por cultura, não se interessa em ler, não se interessa por aprender. Nós estamos vendo isso. Várias pessoas no meu vídeo sobre o Bolsonaro replicaram uma fake news. Elas não conseguiram ouvir o áudio original e ver que aquilo que estava sendo falado era uma mentira. E eu não vou falar que eles são Fabiano, porque isso é uma ofensa a um dos meus personagens preferidos aqui. E eu continuo fazendo propaganda desse livro, porque esse é o meu livro preferido. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe disso. Então, pessoal, quanto mais inculta é a pessoa, quanto mais pobre de cultura, pobre de... não vou falar de intelecto, porque isso pode acabar sendo mal interpretado, mas quando eu falo de uma pobreza cultural mesmo, não consegue se interessar por uma arte, não consegue se interessar por um livro, não consegue se interessar por um filme, as pessoas acabam ficando também violentas, porque elas não sabem como se expressar. E olham em Bolsonaro e enxergam a própria expressão delas. Porque se elas não conseguem se expressar, elas olham para Bolsonaro e ele se expressa exatamente como essas pessoas gostariam de se expressar, com violência. Porque falta o diálogo, falta a palavra para essas pessoas, porque elas são, assim como o Fabiano, embrutecidos pela seca. A seca que, aqui no caso de Vidas Secas, é a seca do sertão, é a seca do Estado, porque falta o Estado, é a seca da solidariedade das pessoas, porque tudo é ausente, tudo é seco, tudo é árido, e essas pessoas também secas pela ignorância. Muito dessa ignorância por conta delas mesmas que tiveram oportunidade e não quiseram aproveitar, mas muito também porque falta o Estado para dar o suporte, e o Estado faltou para muitas dessas pessoas, e essas pessoas olham Bolsonaro como sendo a revolta delas contra o próprio Estado. Por isso que falavam nas eleições, Bolsonaro vai ser eleito para destruir tudo que está isso aí, tudo que está aí, porque tudo está podre, tudo está corrompido. E elas querem isso. Bolsonaro ele é uma expressão e não um presidente. Por isso que ele é tão forte, porque ele não é uma pessoa, ele é milhares de pessoas. Ou melhor dizendo, ele é milhares de sentimentos sendo expressados em uma única figura. Como que você combate um sentimento? Isso é muito difícil. Se você gostou, curta, se inscreva, compartilhe.
Me siga nas outras redes sociais, no Twitter é @profileoficial.